Amém, irmãos? Tudo bem com os irmãos? Eu espero que os irmãos estejam bem, que as famílias dos irmãos estejam bem. Então, como de costume, vamos abrir no Salmo 64. Salmo 64. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia em tua presença. Obrigado porque até aqui nos trouxe bem o Senhor. Primeiramente, Pai, nós queremos orar pedindo perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos, nos ajude em nossa fraqueza, que nós possamos realmente ter uma vida transformada e que possamos andar de uma maneira que te agrada, Senhor. Eu oro pedindo que o Senhor venha com o teu poder edificando a tua igreja, nos dando sabedoria e entendimento da palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos. Então, só para constar, vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós estamos ainda nos testes do sobrenatural. Eu creio que só vamos ter mais uma palavra após essa. Domingo que vem a gente encerra. Então, Mateus 7, versículo 23. Palavras de Jesus. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Do que Jesus está falando aqui? Dos falsos mestres. Primeira marca do falso mestre: a prática da iniquidade. Pecado não confessado, pecado aberto. Eu sei que é pecado, eu sei que transgride a lei, mesmo assim eu sinto prazer em fazer. Esse é o iníquo. Uma coisa é a pessoa que peca, se arrepende e se levanta. Outra coisa é o iníquo. O iníquo trabalha de forma aberta, sabendo que é pecado. Então aqui é uma das marcas dos falsos mestres. E nós começamos na palavra passada a falar sobre os testes que vêm ligados a dons espirituais. Por quê? Porque eu entendo que é dentro dos chamados carismas do Espírito que vem o pior tipo de engano que assola a igreja. Dentro daquelas manifestações do Espírito Santo é que a gente percebe o pior ataque dos falsos mestres dentro da igreja e dos espíritos malignos. Então é muito importante eu dominar bem a área de maneira doutrinária, de maneira bíblica, para que, em vendo um tipo de manifestação estranha, eu possa ser apto pela palavra de avaliar aquilo. Amém? Então vamos para 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos para um outro teste. E vamos ver se esse teste, ele é o teste que a Bíblia aprova. O que acontece? Na parte dos dons, existem os chamados continuistas, que são aqueles que dizem que os dons não cessaram, que os dons continuaram. E existem os chamados cessacionistas. Os cessacionistas dizem que os dons do Espírito Santo hoje são malignos,
são obra de autossugestão, são obra da mente das pessoas e chegam a ser obra de espíritos malignos operando nas pessoas. E eles alegam que os dons cessaram. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar nessa noite é o seguinte: cessaram mesmo? Qual as ferramentas bíblicas que podem nos mostrar que dons continuaram? Que dons ficaram para trás? Se a operação do Espírito Santo mudou? Veja, eu quero aqui, com todo respeito a qualquer lado, eu me coloco nessa área de dons, eu me coloco sempre no meio. Eu acho que é muito difícil você dizer hoje que os dons cessaram. Mas também eu sou daqueles que falam do caos neopentecostal e dos absurdos que acontecem em muitas igrejas das comunidades hoje em dia. Principalmente ligadas à bênção de Toronto, ligadas a esses movimentos, Catch the Fire. Eu penso que tem muito problema, tem muita coisa errada. Agora, nós temos que ser bíblico. E esse texto que nós vamos ler agora é o texto usado pelos cessacionistas, aqueles que dizem que os dons cessaram. É um dos textos usados para dizer que cessou. Então vamos analisar esse texto. Vamos à leitura da palavra. 1 Coríntios 13, versículo 8. Diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Primeira coisa que chama a atenção aqui: havendo profecias, serão aniquiladas, havendo língua, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Deixa eu colocar o primeiro ponto sobre profecia. Profetas como Isaías, como Ezequiel, como Abacuque, Naum, Joel, profetas do Antigo Testamento, que tudo que eles profetizaram 100% se cumpriu e que aquilo foi colocado no cânon bíblico, dentro das Escrituras. Não existe mais esse tipo de profeta. Nós entendemos que hoje existe o ofício do profeta, que nós vamos estudar domingo que vem, que é o ofício de redarguir, consolar, edificar e corrigir a igreja, através da Escritura. Agora, o texto continua e fala: havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Veja, alguns entendem que num ponto próximo, línguas cessariam. Mais à frente eu vou explicar. Isso explica porque que em quase 1.800 anos de igreja, houveram poucos sinais de línguas. Embora nós tenhamos registros em alguns grupos, temos registros em alguns valdenses, alguns albigenses, em alguns paulicianos, em outros grupos em que houve registro de línguas, mas numa quantidade muito menor do que em Atos dos Apóstolos e nos dias do Novo Testamento. Agora, aqui fala que o conhecimento cessará. Veja, o conhecimento aqui, tem gente que quer dizer que é o conhecimento bíblico. Não é o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico, na verdade, até aumentou. Aqui está falando do dom da palavra do conhecimento, que nós vamos estudar semana que vem. O que é o dom da palavra do conhecimento? É um conhecimento vindo da parte de Deus, de maneira sobrenatural, no qual a pessoa que está recebendo aquela palavra de conhecimento, ela não tem métodos naturais
para saber daquilo. Que é o que Paulo, no capítulo 14 de Atos, fala. Um tem revelação, outro tem doutrina. Isso que é a palavra do conhecimento junto com a palavra da sabedoria, que anda no mesmo sentido. Entendeu? Agora, por que eles alegam? Vamos pegar o dom de línguas. Por que eles alegam que línguas cessarão? Diz o seguinte, versículo 9. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. O que está dizendo aqui? Que você em parte tem a sabedoria vinda de Deus. Nós temos que entender que o cânon aqui estava sendo escrito. Por exemplo, na própria epístola aos Coríntios, no trabalho dos profetas, foi revelado que um judeu que tivesse casado, um cristão que se convertesse e tivesse casado com um gentio, poderia se manter casado, desde que o cônjuge se mantesse tranquilo em relação à fé. Se o cônjuge quisesse ir embora, o cristão não estava sujeito à servidão e os filhos não seriam impuros. Como que vê esse conhecimento? Isso é trabalho apostólico dos 12 apóstolos, que na verdade são 14, porque tem Matias e Paulo, e o trabalho dos profetas, que também flui na palavra do conhecimento e na palavra da sabedoria. Então nós temos que entender do que Paulo está falando aqui. Entendeu? Então, em parte, a gente conhece. O cânon aqui estava sendo montado. Você tem uma ideia, a última carta que foi escrita da Bíblia ia ser escrita 30 anos após essa epístola. É muito tempo. É muito tempo. Então o cânon estava sendo construído. Por isso que eu falo, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Aí o texto continua. Versículo 10, aqui é o ponto. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que está falando aqui? Que vai haver um momento em que vai chegar algo que é chamado o que é perfeito. Quando chegar esse o que é perfeito, tudo que é em parte, que é o quê? Profecias, línguas, palavra do conhecimento, os dons vão cessar. É uma interpretação correta? Sim. Só pode ser isso que está dizendo aqui, que quando vier o que é perfeito, o que é em parte vai cessar. Fechou. E aqui entra o ponto. O que é vier o que é perfeito? Quem diz que os dons cessaram, falam que viram o que é perfeito, não todos que dizem que dons cessaram, mas muitos que dizem que o dom cessaram falam o seguinte: o que é perfeito é o cânon bíblico, a escritura pronta. Com a escritura pronta, eu não preciso mais de línguas, eu não preciso mais da palavra do conhecimento, não preciso mais da palavra da sabedoria, não preciso mais do dom de profecia. O que é em parte será aniquilado. Um outro grupo da igreja fala o quê? Que o que é perfeito é o estado eterno do crente. O crente glorificado. O crente já face a face com Jesus. O crente vendo Deus como Ele é. Face a face. Como, por exemplo, hoje Moisés está vendo Deus. Só que ainda Moisés não está glorificado. É superior até o que Moisés tem hoje. É superior até o que os profetas que já morreram têm hoje. É glorificado. É o que está em 1 Coríntios 15. O corpo transformado num abrir e fechar de olhos. Aqui, eu aprendi um teste aqui, no comentário MacDonald, que fica muito bom. O que o comentário MacDonald fala? Ele apresenta as duas propostas e fala: vamos fazer agora uma leitura do texto, trocando a palavra o que é perfeito, por cada termo defendido, e colocando dentro do texto essa palavra, e vamos ver o sentido como é que fica. Entenderam o que nós vamos fazer? Nós vamos parafrasear a passagem, primeiramente colocando o estado eterno, o crente glorificado, e depois colocando a Bíblia completa estando escrita. E vamos ver como ficam os dois textos. Então vamos lá. Vou reler. 1 Coríntios 13, versículo 8.
O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte... mais um ponto, antes de eu reler. Veja, eu pergunto, todo conhecimento que você acumula aqui vai desaparecer? Na eternidade? Não, é por isso que é a palavra do conhecimento. Percebe que é o tom da palavra do conhecimento? Mais um argumento. Quando eu li aqui, a mente foi buscar lá no arquivo, entendeu? Então, continuando. Havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando estivermos glorificados eternamente diante de Deus, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Mas agora que estou glorificado, eu cheguei a ser homem e acabo com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas quando estivermos glorificados diante de Deus, então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então, quando eu estiver glorificado, conhecerei como também sou conhecido. Quando eu estiver, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Viram como fica? Viram como encaixa bem? Agora vamos ler, trocando o que é perfeito e trocando a palavra glorificado pela Bíblia completa. Olha como fica o texto. Vamos lá. Versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando a Bíblia estiver completa, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas agora, conhecendo a Bíblia completa, logo cheguei a ser homem. Acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas com a Bíblia completa, então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas com a Bíblia completa, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior desses é o amor. Viu como fica estranho? Percebe? É um teste bem simples. Eu creio que o MacDonald está coberto de razão. Não tem como sustentar que os dons cessaram com esse vieram que é perfeito. Vieram que é perfeito, aqui é o estado eterno. Esse corpo do pecado vai ser eliminado. Nós estaremos perfeitos com o Senhor, glorificados, vendo Ele face a face. Vamos ter deixado para trás essa vida cristã que tem a interferência da carne, que nos atrapalha demais. Vamos estar face a face com o Senhor. E vamos chegar à estatura de varão perfeito. Cara a cara com o Senhor. E ali não vai precisar mais dom. Não vai precisar mais nada disso. Eu acho que isso encerra a discussão aqui. Lógico, a gente respeita. Então, por exemplo, o irmão John MacArthur, que eu inclusive tenho uma Bíblia de estudo dele muito boa, ele acha que as línguas cessaram. Mas para ele, nesse texto aqui, estado eterno é estar glorificado com Jesus. Ele usa outros argumentos para dizer que cessou. Só que ele tem que lixar bastante esses argumentos. Tem que esmirilhar. O pastor Marcos Granconato também acha que línguas cessaram. Ele acha que é coisa da cabeça da pessoa. Mas ele também acha, eles acham que aqui o estado, o que é perfeito é o estado eterno. Eles usam outros argumentos. Então o que acontece? Nós respeitamos esses homens, mas ficamos ao lado de homens como o reverendo Augusto Nicodemos, como o pastor Luiz Saião. O pastor Luiz Saião fala, olha, é muito difícil dizer que língua cessou. É muito difícil dizer que profecia cessou. Eu tenho muito problema para tentar sustentar biblicamente essa frase.
eu vou ter muito problema para tentar sustentar biblicamente que os dons cessaram. E o Luiz Saião está certo. Eu fico com o pastor John Piper, que é outro homem extremamente equilibrado. Fico com o pastor D.A. Carson, que é um excelente escritor. Agora, nós vamos ver semana que vem. Quem alega que tem os dons hoje, tem que me provar que esse dom que ele está alegando é bíblico, se conformando à Bíblia. Não esse caos neopentecostal que a gente vê aí fora. Isso eu garanto para vocês, com certeza não é dom do Espírito Santo. Isso é bagunça. Gente fazendo xixi em parede de igreja. Gente pulando, dizendo que está pegando fogo as pernas. Gente se arrastando que nem cobra embaixo da cadeira e fazendo pss, pss. Gente latindo. Gente uivando. Para vocês terem uma ideia, eu tenho feito umas pesquisas em Apocalipse. No culto à deusa Cibele, os sacerdotes da deusa Cibele entravam em transe e começavam a uivar. Isso é registrado na história. Aí eu vou dizer que uivar é o dom do Espírito Santo. Então o que eu quero defender aqui é o seguinte: muito cuidado nessa área de dons. Porém, nós não podemos abrir mão dos dons dentro da igreja. Nós vamos ver isso semana que vem, são extremamente importantes. Agora, esse texto não serve para dizer, com todo o respeito, que os dons cessaram. Amém? Um outro ponto, tá? Pega uma completada. Outro ramo da igreja fala o seguinte, que os dons cessaram, por quê? Porque eles só foram reservados aos 14 apóstolos, mais os 70 da missão dos 70. Então eles defendem o quê? Que apenas os 84, 70 registrados nos evangelhos, e os apóstolos é que tiveram os dons. E que eles foram os únicos. Gente, muita gente pensa assim, gente séria, gente estudiosa da palavra, gente que dá aula em seminário há 30 anos. Alega o seguinte, os dons cessaram. Por quê? Porque somente os 84 tiveram. Os 14 apóstolos e os 70 da missão dos 70. Veja, eu não estou aqui para discutir sim ou não. Eu estou aqui para ler Bíblia. Aí eu separei alguns textos e nós vamos deixar a Bíblia responder para a gente se isso aí é verdade. Amém? Então vamos lá. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos voltar um pouquinho. Olha o problema dessa visão. Atos dos Apóstolos 11, versículo 27. Diz assim: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio. Olha aqui o dom de profecia funcionando. Isso aqui é o dom de profecia. Desceram vários profetas de Jerusalém para Antioquia, que era o grande centro que estava se desenvolvendo cristão. Entre eles veio Ágabo com precisão, falou, vai vir grande fome na época do imperador Cláudio, e veio. Esse é o dom de profecia. Junto com a palavra do conhecimento. Eu pergunto, como que vinha a fome naquela época? Desliga ali o alto-falante. Como que vinha a fome naquela época? De uma maneira seca. Como que vinha seca na terra? Parando chuva. Aí eu pergunto, lembra que eu expliquei que profecia não pode falar de eventos futuros? Profecia não é isso.
Mas normalmente a profecia vem junto com o dom da palavra do conhecimento. Eu pergunto, Ágabo tinha condição de fazer fechar o céu? Ágabo tinha condição naquela época, sem aparelho meteorológico, de prever uma seca de mais de 5 anos que aconteceu na época do imperador Cláudio? Como que Ágabo ficou sabendo daquilo? Dom da palavra do conhecimento, agindo junto com o dom da profecia. Ágabo era dos 70, me prova na Bíblia. E os outros profetas eram dos 70 também? Isso é um pepino, mas a coisa vai ficar pior ainda. Vamos um pouquinho mais. Atos, capítulo 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu. Gente, Cirene, é na África. Eu pergunto, existe o registro de algum dos 70 morando na África? Não. Vamos seguir com o texto. E Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Eu pergunto, Saulo foi um dos 70? Mas foi um dos apóstolos. Vocês estão atentos. Mas vocês percebem? Igreja de Antioquia. O evangelho não havia sido pregado. Os únicos aqui que teriam condição seria Barnabé, por ser judeu, e Saulo, por ser um dos apóstolos. Mas os outros eram profetas. Inclusive eram profetas e doutores, conhecedores da lei. E o texto continua, Atos 15, versículo 32. Aqui é dom de profecia. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. O que Judas e Silas eram? Profetas. Silas era também conhecido como Silvano. Entendeu? Silas entra na história depois. Não existe indício de que Silas foi um dos 70. Eles eram profetas. Mas vamos continuar. Agora Atos 20. Atos 20, versículo 22. Diz assim: Paulo falando, e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Olha o dom da palavra de conhecimento. Percebe como existe todo um linguajar bíblico apropriado para se usar nos dons? Um tem revelação, quando vos reunidos, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação. O que Paulo falou aqui? Vou ler o 23. Senão, o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Eu pergunto, de que cidades que Paulo está falando aqui? Eu respondo, cidades da Europa e da Ásia. Eu pergunto, os 70 moravam na Europa ou na Ásia? Não. Só que o dom da palavra do conhecimento estava sendo usado. Foi só os 84? Percebe como é difícil sustentar? Eu posso até falar, mas fica difícil sustentar, porque o texto continua, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha o 25. E agora, eis que eu sei que todos vós
por quem passei pregando o reino de Deus. Não vereis mais o meu rosto. O que Paulo está falando? Que os anciãos de Éfeso não iriam mais ver o rosto dele. Que dom que Paulo usou aqui? Palavra do conhecimento, revelação. Paulo tinha condição de saber eventos futuros? Não. Mas aqui ele está fluindo nos dois dons. O de profecia, vou reler o versículo 24, isso aqui é dom de profecia fluindo. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Isso é profecia. Palavras inspiradas do Espírito Santo, palavra de encorajamento, palavra de exortação, palavra de santidade, redarguir a igreja, consolar, exortar. Só que junto veio outro dom. Percebe como esses dois dons andam muito juntos? Por isso que a turma confunde. Olha, o pessoal fala, tive uma profecia lá na igreja. Não existem profecias pessoais. O dom de profecia nunca é pessoal, segundo a Bíblia. O dom de profecia, segundo a Bíblia, é coletivo. É para orientar a igreja. Mas a revelação, nós vimos junto, é individual. Pode ser até coletiva, mas ela tem um caráter muito forte. Mas vocês percebem que Paulo veio vindo de cidade em cidade e os gentios vinham fluindo nos dons? Derrubei a tese dos 84. Aí, mais um texto. Vamos lá, Atos 21. Tomar um gole de água. Versículo 8. Diz assim: e no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Quem é esse Filipe? Esse Filipe, gente, é a coisa mais espetacular do Novo Testamento. Filipe foi teletransportado pelo Espírito Santo. Ele estava pregando para o eunuco e foi transladado, arrebatado para a estrada de Azoto. Imagina que coisa sensacional. Você está aqui, acordar em São Paulo, papum, num piscar de olhos. É esse Filipe aqui, é esse Filipe que pregou e Simão fingiu que se converteu, ou achou que se converteu. Mas o texto mostra mais à frente que não, que ele estava em fel de amargura. É esse Filipe. Mas olha o que o texto fala, continua conosco, versículo 9. E tinha esse 4 filhas virgens que profetizavam. Eu pergunto, existia alguma mulher entre os 70? Existia alguma mulher entre os apóstolos? Os judeus da Judéia iam aceitar um testemunho de uma mulher sobre Jesus? Não. Simples assim. E aí continua, 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta, e os entregarão na mão dos gentios. O que é aqui? Palavra de conhecimento. Deus revelou para Ágabo, confirmou o que Paulo já vinha ouvindo de igreja em igreja. No capítulo anterior, Paulo fala isso. O Espírito tem me revelado de igreja em igreja que tribulações e prisões quer dizer confirmação. Um testificar. Novamente a gente vê aqui Ágabo, que a gente não tem certeza, mas principalmente o ponto que eu queria pegar aqui, as filhas de Filipe. Mostrando que mulheres também fazem parte dos dons. É interessante. Lembra que 1 Coríntios 11? A mulher que ora ou profetiza com cabeça descoberta na igreja, a si mesmo se desonra. Mulheres podiam profetizar na igreja, mas ia passar pelo mesmo julgamento, seguir a mesma regra. No máximo 3, cada um falando por vez, ia ser julgado.
Simples assim. Como é que eles sabiam que essas filhas de Filipe profetizavam? Porque foi dada autorização para elas profetizarem. Mulher não pode ensinar a homens. Mulher não pode ser pastora, o ofício pastoral. São coisas diferentes. E aí eu tenho o texto que para mim é o texto derradeiro. Atos 9. Texto bem conhecido dos irmãos, versículo 10. Diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Quem é esse? Ananias, que foi quem foi usado por Deus para ir lá pregar para Paulo e cair e orar por Paulo e as escamas dos olhos de Paulo caírem. Percebe? Existe registro que Ananias fez parte dos 70. O nível de revelação aqui, Deus apareceu em visão. Aqui surge mais um problema, que o pessoal fala, não existe o dom de visão. Concordo, não existe o dom de visão. Não está na lista dos dons. Não tem na lista dos dons, mas Deus pode dar a visão. Deus pode dar a visão. Agora, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Eu até não gosto muito de falar, mas eu uma vez tive visão aberta, como eu estou olhando aqui. E o que eu vi era a representação de um espírito maligno, era uma nuvem negra saindo do berço do meu filho. Eu abri o olho de manhã, quando eu abri o olho, que eu olhei para o lado, vi levantar a nuvem negra desse tamanho aqui. Ela levantou de cima do meu filho, que hoje é um rapagão, levantou para o alto do berço, flutuou no quarto, mais ou menos 3 metros, e entrou pela fresta do baú dentro do armário. Eu vendo aquilo, já repreendi, corri no baú, puxei, comecei a arrancar coisa. Aí achei lá no fundo um CD de música Nova Era, cheio de demônio. E aí eu me liguei, eu falei, nossa, isso aqui é tudo demoníaco, isso aqui é tudo pecado. Aqueles demônios lá estão tudo ligado a isso aqui. Só que eu era um novo convertido, eu tinha menos de 5 meses de convertido. E embora já soubesse algumas coisas, não tinha condição de saber daquilo, nem lembrava daquilo. Foi uma forma, segundo a vontade de Deus, de maneira extraordinária, de me mostrar aquilo. Nunca mais aconteceu. Nunca mais. E nem preciso que aconteça, porque hoje, graças a Deus, avancei na fé. O Senhor nos ensinou a Escritura, estamos pregando, mas entende, era uma circunstância, algo novo. Agora, por causa de um conceito teológico, eu vou dizer que eu não vi? Nunca vou fazer isso. Pode chamar maluco, pode proibir de entrar na igreja, pode deixar de ser meu amigo, mas eu não vou negar a experiência que eu tive, muito clara, desse jeito que eu estou olhando para vocês, dessa maneira. Parecia cena de filme. Claro, nítido, palpável. Tinha volume, tridimensional. Eu sei o que eu vi, mas tinha um motivo. A partir dali a saúde do meu filho melhorou um monte. Por exemplo, a outra experiência que eu tive. Uma vez havia um parente nosso que era envolvido com alta magia. E aí o Rodrigo tinha o tico-tico. E um dia eu comecei a orar, tinha hábito de orar pelas coisas da casa, não sei o quê. De repente eu apontei a mão para o tico-tico, era meu jeito, eu era novo convertido. E comecei a orar. Na época, naquela igreja, a gente era ensinado que a gente devia abençoar, proclamar a palavra, ver os textos da Bíblia que falavam de saúde. É errado proclamar a palavra? Não. Errado é eu crer que as palavras têm poder. Mas se eu estou proclamando a Escritura, é válido.
gente começou a subir, milhares de agulhadas na minha mão. Começaram a vir até meu braço. E eu já sabia que aquilo era normal. Peguei o tico-tico. Esse tico-tico tinha ganhado desse parente. Quando eu virei o tico-tico, tinha 3 pontos de cruzamento de feitiçaria. Embaixo dele, riscado com prego. Deus revelou a palavra do conhecimento. Ah, não tinha que se preocupar isso, poderia quebrar. Não sei, eu sei que o negócio, piquei o bagulho. Novo convertido, janela. Como, por exemplo, na minha casa, numa noite em sonho, eu dormindo, virei para a porta do quarto, vi 3 demônios parados. Eu sabia o que era aquilo, num sonho. Eu acordei de manhã, comecei a orar pela casa. Pra vocês terem uma ideia, novo convertido, até meu xadrez que eu ganhei no campeonato de xadrez com 7 anos, joguei fora aquele dia. Botei fogo. Me arrependo até hoje, porque não tem nada a ver, o coitado do xadrez não tinha nada a ver. Só que em um determinado momento, na minha casa tinha uma forma de 2 tijolos baianos, que era um enfeite. E eu orando, orei pelo porta-chave que ficava do lado do hall, de repente eu virei a mão para essa forma. Aí quando eu apontei a mão, comecei a sentir milhares de agulhadas. Já fui lá, meti a mão na forma. Quando eu virei, o que tinha atrás? 3 cruzamentos de feitiçaria. Aí eu lembrei que na semana que minha filha caiu do berço, eu era ímpio. A pessoa que trabalhava na nossa casa, infelizmente, já faleceu. Nós tínhamos ido para São Paulo. Voltamos para cá. Quando chegamos, que ela veio trabalhar, ela veio com a forma na mão. E eu perguntei, falei, por que você levou a forma lá? Ela falou, não, porque o meu tanque era maior, era melhor de lavar. Mentira, papo furado, ela era envolvida com feitiçaria, da grossa. Infelizmente, aí eu já liguei. Aí queimamos o objeto. Hoje eu me questiono até se precisava queimar. Porque o poder do nome de Jesus, disso, entendeu? Eu acho até que talvez não precisar, mas queimamos. Ou poderia queimar? Aí é pessoal de cada um. Entendeu? Por não ser um ídolo, por não ser algo nojento. A forma de tijolo não tem culpa. Aí é algo que ainda precisa se discutir mais isso. Mas veja, foi certeiro. E a palavra de conhecimento veio de uma forma tal que Deus na hora me lembrou do dia. E na hora eu entendi uma das coisas que influenciou a queda da minha filha, que com 11 meses de idade ela teve que passar por uma cirurgia, corrigindo o ossinho do crânio. Que foi um momento terrível. Mas eu lembro que antes daquela cirurgia, no Hospital Pequeno Príncipe, encontrei uma irmã da Assembleia de Deus, e eu chorando, assustado, nenê. E aí ela perguntou, moço, o que está acontecendo? Eu falei, não, minha filha, isso aqui. Ela falou, moço, deixa eu falar uma coisa para você. Se arrependa dos seus pecados. Entrega a sua vida para Jesus Cristo. Confia nele. Que vai dar tudo certo. O que vocês acham que eu fiz no minuto seguinte? Pedi perdão dos meus pecados para Deus. Falei, estou entregando minha vida para o Senhor. Talvez eu não soubesse o que estava fazendo, mas Deus sabia da sinceridade do meu coração. Eu ainda não entendi o Evangelho, eu não entendi as coisas, mas eu acho que valeu. Eu acho que valeu. Então Deus, Ele usa tudo. Tudo está. As pessoas pecam porque elas querem, mas eu só estou mostrando aqui para vocês, no caso, 3 vezes em que a palavra do conhecimento funcionou. Preciso. Preciso. E isso a gente vê ser repetido várias e várias vezes, sem exagero. Sem nada. E acontece, então eu tenho que tomar muito cuidado. Aí tem mais um texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Atos, capítulo 10. Está aqui, versículo 44. Pedro na casa do centurião, Cornélio.
Diz assim, Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Eu pergunto, os que estavam na casa do Cornélio eram apóstolos? Eram dos 70? Não, gente, numa boa, derruba fácil. Derruba fácil. Essa aqui é bem menos complicada, é só 3, 4 versículos derrubou. Percebe? Mas é um teste do sobrenatural. Porque pessoas estão alegando que aquele sobrenatural não existe. E estão usando de maneira inapropriada ou esticando alguns textos. Amém? Agora vamos avançar um pouquinho mais. Vamos para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Aqui nós vamos entrar num outro texto bem interessante. Efésios 2, versículo 20. Diz assim: Palavras de Paulo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Agora, Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, nós já vimos os profetas. Agora vamos ver os apóstolos. Primeiro ponto, apóstolos como os 14, que são os 12 primeiros, mais Matias, que substituiu a Judas, e mais Paulo, não existem mais. Não tem como, pela Escritura, eu dizer que existe esse tipo de apóstolo. Inclusive, a sucessão apostólica foi para presbíteros. Mas existem alguns textos interessantes explorando essa questão de apóstolo. Veja, cremos no movimento apostólico moderno? Dessa forma, não. De que eles têm autoridade dos 12. Outro dia eu vi um pastor de uma presbiteriana fundamentalista, nem sabia que tinha isso, debatendo com um apóstolo de uma igreja. Não vejam só. Esse pastor falou o seguinte, ele falou: o senhor alega para si a infalibilidade dos apóstolos? O senhor alega para si novas revelações? O homem no extremo falou: não, jamais eu faria isso. Porque isso aí, só quem pode fazer era Pedro, era João, era Paulo. Na verdade, eu sou o líder da minha igreja, nós entendemos que existem apóstolos, mas eu pastoreio os outros pastores, eu controlo a igreja só dessa forma, só isso, não tem nada novo, não tem nenhuma revelação. O cara botou, aí o pastor da presbiteriana falou: ah, bom, entendi. E aí o Heber Cocarelli fez assim com a cabeça. Aí você pergunta, então o irmão está dizendo que tem apóstolo? Hoje? Como os 12 não. Mas a própria Bíblia registra pessoas que foram chamadas de apóstolos, sem ser os 12. Pode ser um missionário? Sim, tem grande chance de ser, porque apóstolo quer dizer enviado. Mas nos falta subsídio para dizer se eles não eram com o tipo de função, e eu creio que essa é o que a Bíblia está querendo dizer, de plantadores de obra, de começadores de novas estruturas, de homens capacitados por Deus para desenvolver obras que nunca foram feitas naquela região, daquela maneira, começar determinados trabalhos, uma unção característica para isso. Eu acho que nesse sentido pode haver. Segunda questão, eu usaria o título de apóstolo? Eu não usaria. Na igreja que eu fui salvo, eles não aceitam apóstolo.
assim, o título. Mas eles entendem que tem gente com unção apostólica, não como os 12. Mas é uma unção, como dizia o meu primeiro pastor, de meter o peito, de começar onde ninguém começa, de enxergar estruturas onde elas não existem, de enxergar formas de atuação da igreja que até aquele momento são novas, enxergar novos campos missionários, enxergar nossa nova maneira de agir. Eles entendem que isso é uma unção apostólica. Eu acho que fecha. Mas vamos ver esses textos e vamos ficar com esse ponto da discussão. Apóstolos como os 14 não tem mais. Apóstolos infalíveis não tem mais. Apóstolos que trouxeram juntamente com os profetas o fundamento da igreja não tem mais. Da mesma maneira que os profetas, percebe? Profetas que fizeram o fundamento da igreja não tem mais. Da mesma maneira apóstolos, porque cumpriu o papel. Aí, no caso, a escritura está pronta. Se a escritura está pronta, o fundamento da nossa fé está pronto. Agora, homens como Barnabé e outros que aparecem na Bíblia, que você percebe em áreas inusitadas, nos levam a pensar que, de repente, foram chamados de apóstolos e de uma maneira correta. Eu imagino que é uma área que a gente ainda vai estudar mais, mas eu acho que também dessa forma, veja, nós não estamos aqui para criar ou não criar problema, mas dessa forma, por exemplo, o pastor Rina, da Igreja Bola de Neve, ele foi levantado como apóstolo da igreja. Como é que eu interpreto hoje? Gente, eu conheço o Rina, acho um homem honesto, acho um homem de Deus, nascido de novo, fez uma grande obra, muita gente é salva naquela igreja. Não concordo com toda a teologia da igreja, tenho problema com a parte de confissão positiva, tenho problema com o ministério de libertação. Mas assim, eu confio no Rina. Pelos próprios frutos. Uma igreja que tem auditoria, não fica mercadejando com a fé. Os pastores que eu conheço de lá são bem intencionados. Muita gente com vida destruída, resgatada lá, você conhece pelo fruto. Se ele quer ser chamado de apóstolo ou não, não é problema meu. Ele vai responder para Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Agora, se ele diz, e como ele diz, que ele não é igual ao dos 14, amém, melhor. E se ele diz que da mesma maneira que esses aqui são chamados de apóstolos, aí é entre ele e Deus. Na nossa igreja a gente não tem esse hábito. Mas eu acho que é rigor demais. Eu falo, não temos comunhão, não temos contato. Porque, gente, quanta gente é salva? Nas piores igrejas pentecostais, tem gente que se chama apóstolo muito pior, nas neopentecostais. Mas você vai numa Assembleia de Deus, não tem apóstolo, pensa como a gente. Você vai entre os batistas, também a maioria não tem apóstolo. Mas, por exemplo, outro dia o reverendo Augusto Nicodemos foi pregar na Batista da Lagoinha, o Márcio Valadão é apóstolo. Por quê? Porque o reverendo Augusto Nicodemos também tem esse entendimento. Apóstolo como os 14 não tem mais. Mateus, os enviados, os começadores de novas obras. Eu entendo que é um entendimento equilibrado. Precisa chamar de apóstolo? Na minha opinião, não. É errado chamar de apóstolo? É entre ele e Deus. Já não é problema meu, não está na minha alçada. Eu vou cuidar da esfera de ministério que Deus me deu. Amém? Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos um pouquinho à frente. Vai passar por Colossenses. 1 Tessalonicenses 2. Versículo 6. Diz assim. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros ainda, que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. O que Paulo está falando? Que ele, como um apóstolo de Cristo, ele podia até alegar um sustento, uma coisa, tal. Então, você vê a categoria que ele coloca? Apóstolo de Cristo. Esse de Cristo não está aqui à toa. É os 14. Interessante isso, né? Quando a gente lê o texto, a gente não percebe.
Vou para mais um texto, volta uma carta. Filipenses, capítulo 2. Duas cartas. Quanto tempo temos de palavra? 54. Ah, vai dar tempo tranquilo. Filipenses 2, versículo 24. Diz assim: mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Sabe que palavra que está aqui? Apóstolo. Nesse texto, Epafrodito é chamado de apóstolo e de cooperador. Quem chamou Epafrodito de apóstolo? Paulo. Vai encrencar com Paulo. Percebe o cuidado? Mais um texto, vamos voltar um pouco mais. 2 Coríntios 8. Vamos voltando de marcha ré. Saúde. 2 Coríntios 8. Versículo 23. Diz assim: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de nós. Nesse texto também a palavra usada é apóstolo para Tito, um cooperador. Percebe? Sim. Mais um texto aqui. Esse aqui deixa a turma complicada. Romanos, capítulo 16. Volta duas cartas. Esse aqui é um problema. Romanos 16. Versículo 7. Diz assim: saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Que Andrônico e Júnias eram? Apóstolos. Paulo chama eles de apóstolos. Percebe? Tem gente que diz que Júnias era mulher. Provavelmente não. Esse nome é querer esticar demais. Aí quer. Veja, se não tem pastora, muito menos vai ter apóstola. Aqui, então, sabe, com certeza, por que você sabe que Júnias não é uma mulher? Simples, porque a Bíblia me ensina que não existem pastores mulheres. Se não existem pastores mulheres, muito menos apóstolos mulheres. Então, Paulo chamando Júnias de apóstolo é porque Júnias era homem. Simples, básico. Não precisa nem pensar muito. Mas esse texto deixa. Ou seja, você lembra como o irmão Andrônico pregava? Nossa, Júnias como pregava? Alguém lembra? Nós temos uma linha da Bíblia escrita por Júnias. Nós temos uma linha da Bíblia escrita por Andrônico. Percebe? Não estavam entre os 14. E foram chamados de apóstolos. Então, até esse ponto aqui é um limite saudável da Escritura. Mais um texto. Olha, esse aqui em homenagem ao irmão Rodrigo. Atos 14. Eu já estava com o estudo pronto e incluí esse texto. Você volta de Romanos, Atos 14. Porque a gente precisa ser transparente com a Escritura. Versículo 14. Diz assim, Atos 14, versículo 14. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Eu pergunto, Paulo era apóstolo? Do Senhor. E Barnabé?
Também era, mas não do Senhor, era só apóstolo. Quem registrou isso? Lucas. E aí tem mais um texto de Paulo, que eu não me lembro agora, que Paulo fala o seguinte, que quando ele esteve em Jerusalém, não viu nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago. Então Paulo também alega que Tiago não era um simples presbítero, era um apóstolo. Agora eu pergunto, era dos 14? Não, Tiago era irmão de Jesus. Tiago tinha dúvida se Jesus era o Cristo. Mas Paulo fala, quando eu estive em Jerusalém, não encontrei com nenhum dos apóstolos, senão Tiago. O termo senão mostra que Tiago era apóstolo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, percebe? No fundo eu acho bom, porque isso harmoniza. Agora, se um dia eu estiver diante de alguém que diz que é apóstolo, para mim vai ser igual ao irmãozinho que ora. Gálatas 1,19, vamos lá, Gálatas 1,19. Em homenagem à irmã Paula. Depois vou anotar aqui no meu registro da palavra. Gálatas 1,19. Olha a maneira que o texto está escrito. Gálatas 1,19. Vocês viram que um anjo do céu me revelou? Sim. Diz assim, ó. Gálatas 1,17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. O jeito que a frase está escrita, Tiago é apóstolo. Tem Gálatas 2,9. Gálatas 2,9, vamos lá. Vai sobre Tiago. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-no as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Entendeu? Então você percebe Tiago junto, tomando as decisões da igreja, dirigindo de maneira especial a igreja. Então, eu creio assim, que o apóstolo hoje, para mim, a melhor definição que eu aprendi com o pastor Marcelo, o apóstolo é aquele que abre novas estruturas, que enxerga estruturas onde elas não existem, que tem uma maneira de agir, muitas vezes é especial, é apropriada para aquilo. Ele carrega uma unção segundo o propósito de Deus para realizar aquilo. Para mim isso aí encaixa muito bem, é os enviados. E eles tinham o título de apóstolos. Porém, não são como os 14, apóstolos de Cristo. Eu lembro que com 1 ano de convertido me perguntaram, o irmão acha que tem apóstolo hoje? Minha resposta foi a seguinte, aí eu tinha aprendido na minha primeira igreja, olha, como os 12 de Jesus, na época eu não contava com os 14, como os 12 de Jesus, não. Mas tem uns caras aí que realizam determinadas obras e dizem que são apóstolo, que como tem na Bíblia, isso eu já falava há 20 anos atrás, como tem na Bíblia, pode ser que seja apóstolo. Só que é lógico, novo convertido, você tem segurança, nem pastor era, nem nada. E aí, para encerrar a palavra, primeira epístola de Pedro, lá no fim da Bíblia, capítulo 4. Vai Apocalipse e volta 3 cartas. 1 Pedro 4, versículo 8. Diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. O que Pedro faz aqui?
ele separa os dons em duas listas. E ele fala para essa igreja o seguinte: cada um administre o dom que recebeu de Deus. Vou reler, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Que dom que está falando aqui? Os dons do Espírito. E aí ele reduz em dois tipos de dons. Que barato. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, que são os dons vocais. Que é línguas com interpretação e variedade de línguas e profecia. Porém, quem está numa palavra de conhecimento, numa palavra de sabedoria, no discernimento espiritual, também vai ter que falar sobre aquilo, porque é a maneira de expressar. Mas o que Pedro fala para aquela igreja que não tinha ninguém conhecido, cada um administre o dom da maneira que recebeu. A quem? Aos outros. Não ao próprio umbigo, não a mim mesmo, não para me engrandecer. A função dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo, conforme Efésios 4. E é desse assunto que nós vamos falar, encerrando os testes do sobrenatural na semana que vem. Semana que vem nós vamos fazer um bom estudo sobre os dons do Espírito Santo na Bíblia. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, que nós possamos, Senhor, estarmos sendo usados por ti nos dons espirituais, de maneira bíblica, de maneira sensata, de maneira equilibrada, que sejamos, Senhor, um povo que conhece a tua palavra, que sejamos um povo dirigido pelas verdades expressadas nela, e que da maneira que o Senhor quiser usar-nos no sobrenatural, que de maneira equilibrada e bíblica nós possamos ser um vaso para a honra, possamos ser usados por ti. Senhor, livra-nos de todo engano, livra-nos de toda mentira e nos ajuda em nossa fraqueza, Pai. Em nome de Jesus. Amém.